A palavra do Senhor diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, e segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Deus, nós nos assentamos diante do Senhor e da Tua Palavra para ouvir o Seu ensinamento. E pedimos que o Senhor nos instrua com a bondade do Teu amor, com a fidelidade da Tua Palavra. Senhor Deus, nós queremos entender a nossa salvação, para que possamos testemunhá-la aos outros sem embaraço, para que possamos testificar do que o Senhor fez por nós, continua fazendo em nós, e as promessas maravilhosas que o Senhor tem guardadas para nós, a fim de que possamos viver a eternidade contigo. Somos gratos pelo perdão dos nossos pecados. Também somos gratos por causa da revelação da Tua Palavra. E também somos gratos pela dádiva do Teu Espírito Santo que habita em nós e nos conduz e também nos consola quando pecamos e quando somos afrontados pelo testemunho da fé a qual abraçamos. Rogamos que Ele, que é o nosso pastor e nos pastoreia, que também ilumine as nossas mentes para que o entendimento da Tua Palavra seja profundo e aprofundado na nossa alma. É a oração que fazemos, rogando a Tua direção, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ler um texto como esse deve nos levar à conclusão de que nós precisamos falar de Jesus às pessoas por uma razão muito simples: Ele mudou a nossa vida. Esse é o testemunho do Evangelho, de que tendo conhecido a Cristo, sendo conhecidos por Cristo, Ele mostrou para nós, revelou a nós onde estávamos sem a sua salvação e sem o seu perdão, e para onde Ele nos levará após termos, pelo arrependimento dos nossos pecados, aceito e recebido a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu preciso falar de Jesus às pessoas porque Ele mudou o meu caminho. Antes eu estava num caminho que era completamente contrário à vontade de Deus, que à medida em que os anos passavam me afastava cada vez mais do Senhor, por me envolver com as coisas do mundo, dos meus próprios desejos e das artimanhas de Satanás. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo veio a mim, Ele veio a você, Ele veio a nós, Ele mudou o nosso caminho. Nós que antes nos afastávamos de Deus, agora fomos aproximados, fomos trazidos para perto de Deus e estamos com Ele. E a palavra de Deus diz que Ele nos conduz para uma vida gloriosa no céu, na eternidade, sempre ao seu lado. Paulo chegou até essas palavras, antes falando a nós a respeito de quem é o Deus que nos salvou. No capítulo 1 de Efésios, ali no verso 3 até o verso 14, a maior frase que nós temos na Bíblia,
Ele diz que primeiro Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e em Cristo Ele nos elegeu, nos escolheu para pertencermos a Ele e vivermos uma vida de santidade e para que não fôssemos irrepreensíveis na Sua presença, não tendo como padrão a nós mesmos uns aos outros, mas tendo como padrão Ele. Depois Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, que derramando o seu sangue nos remiu do nosso pecado e nos redimiu para uma nova vida na sua presença. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo fez isso por amor, um amor que é tão intenso, pois a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. E Paulo diz aqui no texto que foi por causa do seu grande amor que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. E a prova de que o Senhor Jesus Cristo fez exatamente isso por nós é a cruz. Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo acontecimento histórico da cruz, sendo nós ainda pecadores. E que este amor do Senhor Jesus Cristo, Ele se tornou visível diante dos nossos olhos quando naquela cruz Ele derramou o seu sangue. E com o seu sangue, oferecido em sacrifício, oferecido em nosso lugar, oferecido para que nós fôssemos favorecidos por Ele, Ele pagou as nossas dívidas de pecado na cruz. E é por isso que quando nós cantamos aquele cântico, Luz do Mundo, vim para adorar-te, nós fizemos aquela pequena modificação na última frase, porque nós sabemos e saberemos sempre que o preço que foi pago por nós foi o sangue de Jesus lá na cruz. Nós não estamos indo para o céu sem saber porquê e nem como. Nós estamos indo para o céu sabendo o que Deus fez por nós e como Ele fez por nós para realizar a nossa salvação. Ele enviou seu Filho e Ele enviou seu Filho à cruz. Depois, no dia em que você se arrependeu, ouviu o Evangelho, a Bíblia diz que naquele dia Deus o selou com o seu Espírito Santo e deu o Espírito Santo para você como um penhor, como um primeiro pagamento de que a promessa da sua salvação vai se cumprir. Hoje o Espírito Santo habita os nossos corações. A Bíblia diz que Ele produz em nós o seu fruto de amor, de alegria, de paz, de bondade, e Ele nos conduz até aquele encontro onde estaremos com o Senhor Jesus no último dia. E Ele é selo, sendo selo Ele é garantia de que o que Deus fez por nós não pode ser apagado por mãos humanas, não pode ser apagado por ação de Satanás, não pode ser apagado por qualquer bomba atômica que alguém solte sobre a nossa cabeça. Para que a nossa salvação falhe, é necessário que Deus não tenha nos escolhido. Para que a nossa salvação falhe, é necessário apagar o escândalo da cruz. Para que a nossa salvação falhe, é necessário retirar o Espírito Santo daqueles a quem Deus mesmo, pelo seu poder, o colocou ali. Paulo então abre esse texto para nós, e ele nos mostra para que nós entendamos qual é a salvação que Deus deu para nós. Primeiro nos versos 1 a 3, dizendo de onde viemos, e depois nos versos 4 até o verso 10, como Deus realizou a nossa salvação. E ele explica isso de forma muito simples. Primeiro, ele diz que sem Cristo nós estávamos perdidos. E o sentido de perdição aqui na Epístola aos Efésios, ele é triplo. Paulo diz que perdidos nós estávamos mortos, versículo 1. Perdidos nós estávamos escravizados, versículo 2. E perdidos nós estávamos condenados, versículo 3. Primeiro, Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não tínhamos condição de alcançar a Deus, de entender a Deus, de conhecer a Deus, porque estávamos mortos, espiritualmente mortos, condenados na presença de Deus. E Paulo diz que a forma que essa morte em vida se manifesta nos nossos atos é através dos nossos delitos, dos crimes que nós cometemos, e através dos nossos pecados, das nossas ações erradas na presença de Deus, que transgridem a sua vontade, que desagradam a palavra e o próprio Deus.
E esse era o nosso caminho, um caminho de acrescentar nos dias em que íamos vivendo situações, circunstâncias, atos e ações que desagradavam a Deus, mesmo achando que nós éramos tão bons. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Segundo, a Bíblia diz que nós éramos escravizados, que a forma como essa morte se manifesta é o fato de que nós éramos levados, amarrados por 3 inimigos comuns: o mundo, a carne e o diabo. Observem que Paulo diz que nós estamos mortos nesses delitos e pecados, e que nesses delitos e pecados nós andávamos naquele tempo, segundo o curso deste mundo, segundo a secularidade que está aí fora, que não ama a Jesus, que odeia a Deus e que quer fazer com que nós também abandonemos o Evangelho, e que antes queria fazer com que nós nem sequer o conhecêssemos, que procurava nos seduzir com promessas e com sucesso, que nos amarrava nas suas teias, dizendo que Deus não existe, que a única coisa que existe é isso que você pode ver, pegar e sentir. E Paulo diz que o mundo desse jeito nos escraviza, porque ele tenta colocar na nossa cabeça aquilo que é contrário à vontade de Deus, e que, portanto, amarrando as nossas mãos, amarrando o nosso entendimento, nos leva segundo o seu curso e não segundo o curso de Deus. E o mundo é sedutor, e a palavra de Deus diz que aqueles que se apegam ao mundo passarão com o mundo, porque o mundo passará. Todos aqueles que amam os valores da secularidade, todos aqueles que têm como visão de sucesso o que o mundo diz e vende que é sucesso, todos aqueles que acreditam e fazem desse ritmo de vida o seu ritmo de vida, passará com o mundo, quando na presença de Deus, Deus disser: não haverá mais um mundo aqui, haverá eternidade. Mas também a palavra de Deus diz que nós somos conduzidos pelo diabo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, aquele que enganou a Eva e que enganou a Adão, aquele que tentou enganar o Senhor Jesus Cristo durante todo o período que ele andou aqui na terra, e aquele que, diz o apóstolo Paulo, que sempre se colocou no caminho para impedir o crescimento da igreja. Satanás é nosso inimigo, e todas as suas ações, todos os seus projetos e todos os seus planos é para que nós falhemos na nossa vida espiritual, é para que nós não conheçamos a Jesus e não andemos com Ele, mas para que nós fiquemos presos aqui, e na sua condenação experimentemos também a condenação. Ele sabe que ele está condenado, e ele tenta, por todas as formas e caminhos a ele possíveis, levar quantos ele puder junto com ele. Ele se acha maior do que Deus, e ele diz isso para nós, mas ele sabe que diante de Deus ele é menos do que nada, e ele não ganhará no final. Mas a Bíblia diz que ele atua naqueles que desobedecem a Deus, que ele faz os caminhos dessas pessoas, e elas acreditam nele. E a Bíblia diz que a única coisa que Satanás tem a nos dizer é uma mentira atrás da outra, e quando nós acreditamos nele, nós acreditamos na mentira, e ela nos engana, ela nos atrai, ela nos seduz e ela nos mata. Mas além do mundo e de Satanás, a Bíblia diz que nós somos conduzidos por nós mesmos. Observe aí no texto que Paulo diz, do versículo de número 3, que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Carne tem o sentido de natureza humana pecaminosa, o nosso ser interior que vive em rebeldia contra Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 5, que essa natureza humana tem pelo menos 4 características que nos afastam de Deus. Primeiro, que ela é pecadora. Ela vive errando o alvo de servir a Deus, buscando outras coisas e não aquelas que agradam a Deus e que cumprem a sua palavra. Segundo, que ela é inimizade contra Deus,
que quando nós obedecemos ao nosso próprio coração, nós agimos como inimigos de Deus e fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus em rebelião. Terceiro, Paulo diz em Romanos 5 que a nossa carne é fraca. Fraca, não fisicamente falando, no sentido de que você fica doente a todo instante. Isso também acontece, pode acontecer e acontece com frequência. Mas fraca no seu sentido moral. A nossa carne deixada a si mesma, ou nós deixados a nós mesmos, não conseguimos acertar os nossos passos com Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecamos e não alcançamos a glória de Deus. Uma outra tradução diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma outra tradução também diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Reunidas essas três traduções, elas dizem para nós e resumem para nós o que nós sempre queremos dizer quando falamos que o homem deixado a si mesmo está num estado de depravação total. A palavra depravação total, ela não tem esse sentido sexual que nós impomos sobre ela no nosso tempo, mas ela quer dizer que, deixados a nós mesmos, nós jamais alcançaremos sozinhos a Deus. Deixados à nossa própria força, jamais nós conseguiremos, nós perdemos a glória de Deus. E deixados à nossa própria força, nós sempre precisaremos e careceremos da glória de Deus. Mas Paulo também diz em Romanos capítulo 5 que somos fracos, somos inimigos, somos pecadores e somos ímpios. O ímpio na Escritura é aquele que sabe que Deus existe, mas prefere andar conforme o seu coração. O ímpio é o contrário do piedoso. O piedoso é aquele que procura obedecer à lei de Deus. O piedoso é aquele que pratica os exercícios espirituais que fortalecem a sua alma, que busca na leitura da Bíblia, na prática da oração, no andar segundo os ensinamentos de Deus, a sua característica de vida, a sua personalidade de vida. Mas o ímpio é aquele que ouve e aprende todas essas coisas e dá de ombro para elas. Ele diz: eu vou viver do meu jeito. Não importa o que a Bíblia diz, o que importa é o que eu acho, é o que eu penso, é no que eu acredito e é o caminho que eu vou traçar para mim. E a palavra de Deus diz que estes que seguem por estes 4 caminhos, eles estão andando segundo as inclinações da sua carne, e as inclinações da sua carne é rebelião contra Deus, é inimizade contra Deus, é pecado contra Deus e é fraqueza espiritual para não conseguir servir a Deus. Escravizados, mortos, escravizados e condenados. Paulo então diz que aqueles que fazem a vontade da sua carne e dos seus pensamentos são ou foram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa expressão filhos da ira, ela tem uma força grande aqui no texto. Ela evoca para nós o fato de que aqueles que são servos de Satanás, escravizados pelas seduções da secularidade e completamente presos ao seu próprio caráter, de tal forma que só ouvem a si mesmos e os seus próprios pensamentos, eles estão debaixo da ira de Deus. O texto que nós lemos em João capítulo 3 diz que aqueles que rejeitam o Filho já estão condenados. O versículo 36 diz que aquele que não tem o Filho está condenado e sobre ele permanece continuamente a ira de Deus. Deus, ele julga e condena aquele que dá ouvido a esses 3 caminhos e que anda por essas 3 vertentes. E essa expressão, filhos da ira, mostra para nós, em primeiro lugar, que a ira de Deus não é o seu mau humor, ou a sua crueldade, ou o seu julgamento impessoal, como simplesmente uma reação aos nossos pecados. Mas a ira de Deus é a sua hostilidade real, pessoal, constante contra o mal. E quando nós rejeitamos a palavra de Deus e seguimos por estes caminhos, nós estamos numa rota de colisão com a ira de Deus, porque ela permanece sobre a cabeça
daqueles que estão andando neste caminho. A ira de Deus é a sua resolução firme de que Ele não cederá à presença do mal e do pecado na sua presença. Ele não permitirá nem 1 centímetro sequer do pecado no céu que Ele está preparando para nós. E que, portanto, Ele está trabalhando na vida daqueles que se arrependeram dos seus pecados, para que quando chegar o dia, por meio de Jesus Cristo, eles sejam plenamente purificados dessa presença na vida deles. Os filhos da ira são aqueles que não querem se arrepender, são aqueles que não querem receber a Jesus como o Senhor que governa e controla a sua vida todos os dias. São aqueles que não querem reconhecer os seus pecados e dizem constantemente que a sua consciência não os acusa das coisas que fazem. E Paulo diz que andar por esse caminho, nós andávamos por esse caminho, nós então éramos, por natureza, filhos da ira. E aqui Paulo afirma e confirma uma frase que nós sempre debatemos. Afinal de contas, eu sou pecador porque eu peco, ou eu peco porque eu sou pecador? Eu me lembro quando eu fazia a 2ª série do primário, e a minha professora estava dando aula de catecismo lá na escola. E ela então escreveu no quadro João 3,16, foi a primeira vez na minha vida que eu li João 3,16, em 1976. Mas vem um comentário a seguir. Ela disse o seguinte, que as crianças até os 7 anos não pecam, mas depois que elas fazem 8 anos, elas são pecadoras. Foi a primeira vez que eu tive medo do inferno, porque eu tinha acabado de fazer 8 anos. Eu acabara de conhecer o texto da Bíblia que falava da salvação, e tinha acabado de tomar consciência de que eu era pecador, sem saber. E voltei para casa com medo. A palavra de Deus não diz que você se torna pecador no dia seguinte ao dia do seu 8º aniversário, mas que você já nasce com a semente do pecado no seu coração. Nós já nascemos mortos. Nós somos ensinados nas campanhas de evangelização que devemos falar para as pessoas que elas estão no caminho do inferno, no caminho da condenação, no caminho da morte, e que entre elas e Deus existe o homem do lado de cá, Deus do lado de cá, e no centro um abismo enorme que nós não conseguimos atravessar, mas que Jesus, que é tão bondoso, colocou a sua cruz ali, nós passamos por cima dela, e Ele então se tornou o caminho da nossa salvação. Bonito de se falar, errado de se crer, porque a Bíblia diz em várias ocasiões que Jesus não é o caminho da salvação, simplesmente, Ele é o Salvador. Ele não é aquele que torna possível eu passar de um lado do abismo para o outro, Ele é aquele que me transporta da morte para a vida. Ele não me transporta do caminho da morte para a vida, Ele não possibilita um jeito de eu atravessar o abismo. Não, a Bíblia diz que nós já estamos condenados, nós já estamos mortos, nós estamos lá no fundo do abismo, e é lá que Ele nos encontra, e é de lá que Ele nos tira, porque aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. E Colossenses 1,13, Ele nos transportou do império das trevas. Aliás, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou de lá para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós já estamos condenados quando nascemos, e que nós precisamos, quando o Evangelho chegar diante de nós, dizer sim a Jesus, porque do contrário, nós continuaremos na perdição. Ultimamente eu tenho lido sobre a ira de Deus. Eu disse aos irmãos que eu pregaria sobre o céu este ano, e achei que eu estou muito longe do que eu deveria estar para falar sobre esse assunto. Mas nos últimos 3 dias eu li 2 livros inteiros sobre a ira de Deus, e é de causar temor, porque o que nós temos crido sobre a ira de Deus e como ela se manifesta sobre os filhos da desobediência e também na igreja,
é algo muito superficial e muito distante do que a Escritura realmente fala sobre o assunto. Nós temos barateado a mensagem do Evangelho, porque não conhecemos as razões porque Deus está irado contra os homens, e queremos diminuir a justiça de Deus, dizendo que é cruel da parte de Deus condenar pecadores eternamente ao lago de fogo, porque achamos que os nossos pecados na verdade são muito pequenos em termos de ofensa para com Deus. Mas Paulo diz: quem ouve a Satanás, quem ouve aos ditames daqueles que odeiam a Deus e fazem isso o tempo todo, e aqueles que preferem ouvir o seu próprio coração acima de tudo, estão debaixo da ira de Deus, permanente, eterna, infinita e poderosa. E é o autor de Hebreus que diz que é horrível coisa cair nas mãos do Deus que é vivo. A palavra de Deus nos exorta a temer a Deus, porque Ele é o único que pode fazer a nossa alma perecer no inferno. Satanás não pode fazer isso, mas também somente Deus, que é o único capaz de tirar a nossa alma do inferno, e Ele fez, e Ele o faz por meio de Jesus. E é por isso então que Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente o Senhor Jesus que vem aonde nós estamos e nos tira dessa morte em vida. É Ele quem quebra a morte, é Ele quem desamarra a escravidão, e é Ele quem vence, e é Ele quem traz o perdão de toda a condenação. É por isso então que quando Paulo termina o versículo de número 3, ele escreve um mas bem grande no versículo 4, mas Deus. Quem é que pode me tirar da morte? Deus. Quem é que pode me tirar da escravidão? Deus. Quem é que pode encerrar essa condenação que me afasta do Deus eterno e pleno de amor? Ele mesmo. Deus que é rico em misericórdia, Deus que nos ama grandemente, Deus que derrama a sua graça e nos dá a própria fé para crer, e Deus que é bom, é quem traz a salvação e o perdão para nós. E essas 4 afirmações aparecem aqui no texto. Se em primeiro lugar, sem Cristo estamos perdidos, por meio de Cristo a nossa salvação veio de Deus, pela sua graça somente. É isso que faz de nós protestantes. Crer que não há outra ação de Deus, que não há outra fórmula estabelecida por Deus para o perdão dos nossos pecados, que não seja a sua graça mediante a fé, dada gratuitamente por meio do sangue de Jesus na cruz. E que você não encontrará paz na sua vida, e que você não encontrará o perdão que te levará para o céu e para a eternidade, sem que tenha que dizer algo a respeito de Jesus, definitivamente para si mesmo e nessa vida. Observe, Deus sendo rico em misericórdia, diz o versículo 4, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Observe comigo que Paulo dá adjetivos para as virtudes de Deus. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele não é somente misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Deus não somente nos ama, mas Ele nos ama com um amor que é grande. Ele não somente derrama sobre nós a sua graça, mas a sua graça, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,12 e Romanos capítulo 3, ela é transbordante. E a sua bondade, ele diz aqui no texto, é suprema. E nós temos que pensar um pouco sobre isso. Foi assim que Deus nos salvou. Deus nos salvou porque Ele não nos deu a condenação que nós merecíamos. A Bíblia chama isso de misericórdia. Misericórdia é o fato de Deus olhar para você, ver todas as vezes que você murmurou contra Ele, ouvir cada uma das suas queixas noturnas e diurnas, feitas publicamente ou no anonimato.
ouvir e saber de cada uma das suas blasfêmias pessoais, dizendo que ele não tinha poder para cuidar de você. E mesmo assim, não te condenou. Amor que é grande é o fato de que Deus enviou à cruz, no seu lugar, por amor a você e a seu favor, o seu Filho. Deus é amor, é a definição bíblica, é a definição que a Bíblia dá para nós de quem é Deus. Deus nos criou, Deus permitiu que a humanidade toda caísse no pecado representado em Adão, mas Deus assumiu a responsabilidade como Criador, enviando o seu próprio Filho à cruz, para que você não se afastasse dele. E por meio de Jesus, Deus está dizendo: venha, venha, não espere mais, venha. Há perdão para você, há mudança de caminho para você, há uma nova vida para você. Venha, não espere mais. A graça que vem embutida nela um presente chamado fé. Observe que a salvação é pela graça mediante a fé, e não tem como dividir essa frase. Tanto a graça, que é o favor de Deus que nós não merecemos, quanto a fé, que é o instrumento pelo qual nós vamos pegar a graça, são dom de Deus. Deixados a nós mesmos, nós não alcançamos a glória de Deus. Entregues a nós mesmos, nós carecemos da glória de Deus. Abandonados a nós mesmos, nós fomos destituídos e perdemos, deixamos passar a glória de Deus. Mas Deus derrama graça, favor que ninguém merece, e juntamente com esse favor, Ele planta no nosso coração a fé, que é o instrumento com a qual nós apegaremos e não a deixaremos passar. O Maurício de Souza, certa vez, fez um filme para Mônica, e sem querer ele acertou numa coisa. Eu não me lembro mais o nome do filme, é a história da Mônica como uma princesa e um Lorde Coelhão, que é mais ou menos o Lord Darth Vader de Guerra nas Estrelas. E o filme começa mais ou menos assim: vai um coelho andando na frente, com um cara de mal, carregando uma lança que na ponta é uma cenoura, e atrás dele 3 robozinhos com cara de mal, carregando também a sua lança com cenoura na ponta. E passa um cometa no céu, e uma lasca desse cometa se desprende dele e cai no último dos robozinhos, sem coração e com cara de mal. E na hora que o cometa cai na cabeça dele, um coração aparece no peito. A sua lança cai para o lado, e ele olha para aquilo, e ele olha para cima, e ele olha para frente, os outros, os robozinhos e o coelho se afastando cada vez mais, e a cara dele é uma cara boa. É isso que a Bíblia chama de graça. Por que caiu em cima de mim e não do outro? Por que apareceu esse coração onde não tinha coração? Por que meu rosto, que antes era mau, agora é bom? Porque Deus é bom e veio até você. E Ele diz então que a sua graça nos é dada por causa da sua bondade. Não duvide da bondade de Deus quando você vê os crimes que você vê pela televisão. Não duvide da bondade de Deus quando você sente a maldade dos outros. Não duvide da bondade de Deus um só segundo na sua vida, porque a palavra de Deus diz que essa bondade para conosco é suprema. Ela é real, ela é majestosa, ela é imensa, ela é do tamanho de Deus. E a Bíblia diz que essa bondade Deus estendeu na mão para você. E continua estendendo todos os dias, cada vez que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é anunciado
as pessoas, para que as pessoas percebam que são escravas, estão mortas e estão debaixo de condenação, mas que Deus não as quer ali, que Ele quer mudar as suas vidas, quer dar esperança, quer dar um novo sorriso, quer dar uma nova manhã e um amanhecer que será final no último dia. E a paz que você deseja, mas não consegue segurar com as suas mãos, Ele te dá de graça por meio de Jesus. O que você precisa fazer? O Senhor Jesus disse que primeiro você tem que ouvir. Quem ouve a minha voz. Segundo, Ele diz que você tem que crer. E crer naquele que me enviou. O resto é com Deus. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Ouvir é o que você acabou de fazer. Agora você precisa crer, confiar de que essas palavras que estão aqui na Bíblia são a verdade de Deus para mudar o seu caminho e a sua situação na presença de Deus. E que embora nós sejamos tão tecnológicos e avançados nesse século 21, nós ainda continuamos carecendo do perdão de Deus e do seu amor. E Ele continua oferecendo em Jesus Cristo. Então eu quero propor aqui 3 aplicações, cada uma numa frase. Primeira, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, e se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, peça para Deus isso agora. Deus, fale para Ele: perdoa-me, salva-me, modifica o meu caminho. Segundo, se você já entregou a sua vida para Jesus e já confessou os seus pecados para Ele, para receber a sua salvação, agradeça, seja grato, haja com gratidão, pratique a gratidão, faça com que essa gratidão floresça no seu olhar, no seu sorriso, no seu apertar de mão. E terceiro, se você já pediu a salvação, se você já é grato pela salvação, então decida a partir de hoje servir a Jesus, o seu Salvador, porque Ele não te enganará, porque Ele cumprirá a promessa que Ele fez, e porque a promessa que Ele fez é a vida eterna com Deus por toda a eternidade. Deus me enviou aqui hoje para dizer isso para você. Não volte para casa sem tomar uma decisão. Entregue-se a Jesus, receba Jesus como seu Salvador. João 1, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Não mais filhos da ira, mas filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.